Eu trabalho em um restaurante drive-thru 24 horas, e isso aconteceu há apenas algumas semanas. Sou gerente de equipe, mas, na maior parte do tempo, faço as mesmas coisas que todos os outros, cozinho e recebo pedidos. Durante o turno da noite, sempre temos pelo menos 2 pessoas, uma sendo gerente e a outra geralmente sendo um cozinheiro. Nesta noite, o cozinheiro ligou dizendo que estava doente, e quando liguei para os outros para ver se poderiam cobrir o turno, nenhum deles disse que poderia. Assim, à meia-noite, eu era o único trabalhador lá. Normalmente, o restaurante não fica movimentado durante a noite, e mais funcionários chegam às 4 horas, então não era um turno inteiro sozinho, mas ainda significava que, por 4 horas, eu teria que fazer tudo sozinho. Deixei meu fone de ouvido ligado caso alguém viesse ao drive-thru e comecei a trabalhar nas tarefas que tinha para a noite. Comecei raspando e limpando os fogões, mas alguns minutos depois fui interrompido por um som de batida na frente do restaurante. Caminhei até lá e olhei por cima do balcão, vendo um homem batendo na porta da frente. Ele pressionou o rosto contra o vidro e olhou para dentro, escaneando toda a sala antes de fixar os olhos em mim. Caminhei até a porta enquanto ele me olhava, e quando me aproximei, ele recuou e esperou, como se achasse que eu fosse abrir. Gritei através do vidro que nossa área interna estava fechada e que ele precisava usar o drive-thru se quisesse pedir algo. Ele parecia confuso, então gritei novamente que as portas estavam trancadas e ele tinha que usar o drive-thru. Dessa vez, ele não respondeu, não me dando nenhuma indicação se entendeu ou não, então apenas me virei e voltei para a cozinha. Achei que ele entenderia em algum momento que as portas não iriam abrir. Continuei trabalhando nos fogões, passando pelo menos 15 a 20 minutos neles. Durante esse tempo, fui verificar uma vez se o homem havia saído, e, pelo que pude ver, ele havia ido embora. O estacionamento estava completamente vazio e o homem não estava na porta. Mas foi alguns minutos depois de terminar com os fogões que recebi um alerta no meu fone de ouvido de que alguém estava no drive-thru. Liguei o microfone e perguntei pelo pedido enquanto caminhava até a janela, mas ninguém disse nada. Quando cheguei à janela, imediatamente vi na câmera que não havia um carro lá fora. Olhei ao redor da tela e não vi nenhum movimento, então ignorei e comecei a voltar. Mas, ao chegar na sala dos fundos, desacelerei quando pensei ter ouvido algo. Fiquei parado e ouvi passos caminhando lentamente acima de mim, no telhado do prédio. Eram passos cuidadosos, não fazendo muito barulho além do telhado rangendo, mas eu não tinha dúvidas de que havia alguém lá. Segui o som dos passos com meu olhar, descendo pelo teto até ver a escada que levava à escotilha de manutenção, e foi aí que percebi o que estavam fazendo. Corri até a escada e comecei a procurar algum tipo de trava para impedir que a escotilha se abrisse, mas eu nunca tinha usado, então não tinha ideia de como funcionava ou se trancava. Então, houve um rangido alto do teto diretamente acima de mim, e alguns baques vieram do lado de fora da escotilha. Um momento passou, então a escotilha se abriu levemente, e através da pequena abertura, tudo o que vi foram um par de olhos me olhando de volta. Corri para a frente do prédio, ouvindo baques altos de onde a escotilha estava, enquanto destrancava rapidamente a porta e corria para o meu carro. Liguei para a polícia enquanto estava sentado dentro do carro, olhando freneticamente pelas janelas do restaurante. Enquanto estava ao telefone, vi uma sombra se movendo pelo balcão da frente, e então um homem apareceu, parado na parte de trás do restaurante, mas olhando na minha direção. Depois de um momento, ele se virou e desapareceu atrás da cozinha, deixando-me em pânico até a chegada da polícia. Eles procuraram dentro e fora, subindo no telhado também, mas o homem já havia fugido. Nada do local estava faltando, nenhum equipamento ou dinheiro foi levado, nada. Ele apenas invadiu e saiu. Tento não pensar muito nisso, mas é difícil não chegar à conclusão de que ele estava lá por minha causa. Como eu disse, isso aconteceu recentemente, então ainda não há muitas atualizações sobre o caso. Mesmo com o rosto dele nas câmeras, ainda não há uma identidade confirmada. O dono do prédio adicionou um cadeado na parte interna da escotilha, o que deveria ter sido feito antes, mas acho que era apenas um inconveniente.
Ainda me preocupo com as intenções do homem e se ele poderia estar esperando para me encontrar sozinho novamente, esperando para fazer o que quer que ele tenha tentado antes. Aproveite que você chegou até aqui e baixe o e-book que está na descrição do vídeo. Uma história mais horripilante que a outra, com temas inusitados e tramas que te envolvem do começo ao fim, criados pela inteligência artificial.